Você sabe o que é uma situação-problema? Por alguma razão, por alguma disfuncionalidade que porventura pode vir a ser explicada, os indivíduos pertencentes dessa nação não estão tendo acesso a esses direitos cuja finalidade é a manutenção da vida. Então, a gente pode dizer que ocorre uma disfuncionalidade estatal, governamental, dentro das instituições. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu quarto, na Áustria. No entanto, muito focados nos nossos desafios, o desafio que a gente tem que enfrentar nas próximas semanas. E para a dica de hoje, eu quero que você se atente no seguinte. Pensa comigo, o que é que pode ser uma situação-problema? Vamos lá. A gente já sabe que a proposta de redação do Enem pede pra gente resolver, enfrentar, lidar, explicar uma situação-problema. Mas que raios é isso? Em primeiro lugar, eu preciso que você pense comigo a diferença entre o que é uma nação, um estado e um governo. Pera, Phelps, mas não era uma situação-problema? Pois é, eu já chego lá. Uma nação pode ser entendida como um conjunto identitário de pessoas. Pode estar marcada por meio da língua, cultura, por meio de determinados valores, enfim, trata-se de um agrupamento de pessoas com mais ou menos características semelhantes que possam determinar ali um determinado povo. Já por estado, a gente precisa ter a clareza de que a gente está falando de um conjunto de instituições que são estabelecidas dentro dessa nação mediando as necessidades e os conflitos dos indivíduos que estão envolvidos nessa cultura nacional. Por fim, a gente precisa saber que um governo se configura em um sistema de gerenciamento, de administração deste Estado-nação. Bom, o objetivo desse vídeo não é necessariamente focar na diferença conceitual de cada um desses aspectos, mas você entender de uma maneira geral como é que se dá uma situação-problema e por que ela pode aparecer na nossa proposta de redação. Esses três conceitos vão nos levar a uma denominação, a um lugar que a gente convencionou chamar de Constituição. O que é uma Constituição? Levando em consideração a natureza humana e as relações que podem ser estabelecidas dentro desse Estado-nação e dentro do governo que gerencia esse Estado-nação, nós precisamos entender que existem muitos conflitos entre os indivíduos. E para que esses conflitos sejam mediados e para que a gente tenha um referencial de como a gente quer que a sociedade seja, a gente constrói um conjunto de regras e princípios por meio dos quais a gente possa ter uma referência do que a gente espera ser enquanto sociedade. Para nós, brasileiros, desde a redemocratização, em 1988, a gente tem um balizador, que é a nossa Constituição Federal. Essa Constituição procura, de alguma maneira, balizar, amarrar, limitar, conectar, intermediar conflitos que possam existir entre a nação e o seu conjunto identitário de características, e não pode esquecer aqui que a nação é formada por indivíduos, por sujeitos que se reconhecem nesse corpo, o Estado que vai se configurando como um conjunto de instituições cujo propósito é a sedimentação dessa sociedade, dessa nação, e o governo, que é um grupo político, eleito, reconhecido, que vai gerenciar esse nosso Estado-nação. Gravou tudo isso? Pois bem, a gente precisa se lembrar agora, nesse momento, que nós temos um direito que é um direito fundamental. E a gente pode dizer que esse direito é universal. Qual é ele? Todo ser humano tem direito à vida. Ponto. Parece um absurdo a gente ter que falar essas coisas hoje, mas a gente tem. Todo ser humano tem direito à vida. E esse é um direito fundamental e universal. Aqui, você precisa aprender uma coisa. Para se garantir a vida na sociedade brasileira da maneira como ela está distribuída e organizada no século XXI, é preciso também que se garantam outros direitos. Ou seja, para se manter a vida no mundo como ele está hoje, o que o indivíduo precisa? Ele precisa comer. Então, comida passa a ser um direito fundamental, porque ela tem o fundamento de garantir a vida. Para se comer, precisa de dinheiro para comprar comida. Para conseguir dinheiro, precisa do quê? Precisa de um trabalho. Para ter
ter um trabalho precisa do quê? Precisa de educação. Para ter educação precisa de quê? E quando a gente vai vendo, a gente vai constituindo uma série de necessidades cujo fundamento é a manutenção da vida. Onde é que está então, Phelps, a situação problema? Por alguma razão, por alguma disfuncionalidade que porventura pode vir a ser explicada, os indivíduos pertencentes dessa nação não estão tendo acesso a esses direitos cuja finalidade é a manutenção da vida. Então a gente pode dizer que ocorre uma disfuncionalidade e essa disfuncionalidade ela está associada a âmbitos, tais como o âmbito cultural, o âmbito político, o âmbito econômico ou social. O que eu tenho que saber? Que a situação problema pode ser uma questão de cultura, de comportamento, de valores que estão distribuídos nessa sociedade. Mas ela também pode ser uma questão de política, uma má gestão do Estado por parte de determinados grupos que operam na instância do poder. Mas também pode ser uma situação econômica, quando ocorre uma certa deturpação, uma certa subversão dos recursos que existem para ser distribuído entre os indivíduos dessa sociedade. E também pode ser uma questão social, onde determinados grupos podem estar em condição de subcidadania. E essa condição de subcidadania faz com que ele esteja marginalizado. Quando eu penso nessa disfuncionalidade, eu posso entender como um problema situacional num determinado contexto, numa determinada sociedade que pode vir a ser explicado e, de algum modo, solucionado. É aí que a gente precisa se concentrar. Por exemplo, quando o Enem fala sobre a democratização do acesso ao cinema na sociedade brasileira, eu posso entender que, por alguma razão, por alguma disfuncionalidade, nem todas as pessoas conseguem ter acesso ao cinema. Qual é o meu desafio? Conseguir explicar essa situação e então propor algo que possa reverter a situação. Ou então, uma situação pode ser apresentada de outra forma. O problema pode ser apresentado no sentido de que há um estigma associado às doenças mentais no Brasil e isso, de alguma maneira, marginaliza as pessoas que sofrem desse mal. Logo, elas não conseguem ter os seus direitos garantidos. O meu desafio, portanto, é identificar qual é a situação que é problematizada, explicá-la e, então, de que modo eu posso oferecer uma solução. Então, para ficar claro, eu tenho que aprender que eu, enquanto indivíduo, faço parte de uma nação. Essa nação foi institucionalizada em um Estado. Este Estado precisa ser gerenciado a partir dos conflitos existentes dentro dele por meio de uma Constituição. E essa Constituição nos serve como um ideal de sociedade, um lugar que a gente busca para ser uma sociedade mais justa e igualitária. Eu realmente espero que isso possa te ajudar e, se fizer sentido para você, curta, compartilha, se inscreva e deixe o seu comentário. Nunca desista. Eduque-se.